Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor, e das tais é o reino e das tais pertence o reino de Deus. Quero deixar uma palavra que está escrita em João, capítulo 1, até o verso 9, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. A Bíblia diz que Deus, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para a redenção da humanidade. Que a Bíblia diz que ali no Éden, o ser humano peca contra Deus, o ser humano falha, erra, e desde então o ser humano precisou desta redenção porque o homem, a Bíblia diz que quando o homem peca ali no Éden, a Bíblia diz que o homem é destituído, é afastado da presença de Deus. E agora Deus envia o seu Filho ao mundo. O que está escrito lá em João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E na plenitude dos tempos, Jesus vem para entregar a sua vida por amor de nós. E nós estávamos condenados. Em Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte. E em Salmos de número 14, a Bíblia diz que Deus olhou desde o céu e não viu um justo sequer. E o Senhor agora envia o seu Filho ao mundo. Porque em Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23 diz que todos estavam afastados e destituídos. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E Deus enviando o seu Filho ao mundo, por amor de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. E veio João para testificar dele. O que está escrito em Isaías, a voz do que clama no deserto, que veio para endireitar o caminho do Senhor. E João veio testificando dele, pregando, falando a respeito do reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João testificava de Jesus, dizendo que não era ele a luz, mas que ele testificava da luz, e que viria um que era antes dele, a qual ele não era digno de desatar as suas sandálias. E Jesus veio para ser batizado ali no Jordão por João Batista. E quando João Batista olha Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. E Jesus começa seu ministério aqui na terra,
com aproximadamente 30 anos de idade, pregando, falando a respeito do reino de Deus, que é necessário que todo aquele que quiser vir a Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Louvado seja Deus. Ele diz lá em Mateus 11, 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Em João 10, verso 10, ele diz, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele veio justamente para isso. Em Lucas, está escrito, ele vai ler, ele vai entrar no templo, vai pegar o livro da lei, ele diz o que estava escrito lá no profeta Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Jesus veio para tudo isso. A Bíblia diz que durante o seu ministério de 3 anos e meio aqui na terra, ele curou. A Bíblia diz que ele expulsou os demônios das pessoas. A Bíblia diz que ele fez milagres e maravilhas, que ele ressuscitou os mortos. Mas esse não foi a maior dádiva que Deus fez aqui na terra. Ele veio com esses propósitos, mas o seu principal é o que está escrito em Isaías 53, verso 7. Verdadeiramente, ele tomou as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia diz que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. A Bíblia diz que os soldados romanos, o Império Romano, que era o império atual daquela época, prendem Jesus, levam ele até aquele lugar chamado Gólgota e crucificam ele ali. E ele naquela cruz, ele diz, Pai, está consumado, está pago. A Bíblia diz que ele entrega a sua vida por amor de nós. Por isso a Bíblia diz que a gente não foi comprado com ouro nem com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. E Jesus, ao terceiro dia, ressuscita, dizendo para os seus discípulos, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí você pode me perguntar, irmão Jacó, o que é necessário para que eu seja salvo? O que eu devo fazer? A Bíblia diz em Romanos 10, verso 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crer para a salvação. Então é necessário você vir até a Ele, tomar essa decisão e aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Hoje estaremos realizando um grande trabalho e para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que hoje é o ano aceitável. Hoje é o dia em que você pode entregar a sua vida ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.